Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 2.4, do livro do Reginaldo, da página 215, é o livro Equações Diferenciais Parciais, uma introdução. Eu tenho uma função f de t dado por duas sentenças, tá vendo? Ela vale 0 se o t estiver entre 0 e L sobre 2. E ela vale 1 se o t estiver entre L sobre 2 e L. Então, pediu para a gente determinar a série de Fourier de senos e de cossenos de período 2L para essa função. Então, aqui a gente vai precisar fazer uma extensão par. Quando a gente viu na aula que quando a gente tem uma extensão par da função f, os coeficientes bn eles zeram e fica simplesmente os an, que vai gerar uma série de cossenos. E o contrário, quando a gente faz uma extensão ímpar, para que essa f fique periódica de período 2L, a gente vai ter os AN e o A0 igual a 0, e o BN, que é quem acompanha o seno, vai ser diferente de 0. Então a gente vai lá no GeoGebra desenhar essa função, juntamente com as suas extensões periódicas, par e ímpar, e depois a gente vai lá no Sketchbook resolver encontrar os coeficientes AN para a série dos cossenos e BN para a série dos senos, beleza? Bom, aqui no GeoGebra eu deixei preparada a minha função f. Quem que é a minha função f? Aqui eu criei um controle deslizante, tá vendo? L, que vai ser o meu domínio da função. Nesse caso aqui eu coloquei de 0 a 5, tá vendo? De 0 a 5. Então a minha função f, ela vale 0 se o t tiver até de 0 até L sobre 2, que seria a metade aqui no caso. O controle deslizante está no 5, então seria 2,5. E vale 1 a partir do L sobre 2, até o L. Aí o que acontece? Quando você dá play aqui, você vai ver que de acordo com o valor de L vai diminuindo, né? Ou seja, ela sempre vai valer 0 até a metade do L e vai valer 1 a partir da outra metade do L até o L sobre 2 até L, beleza? Então aqui eu tenho a minha função f, vou deixar ela aqui parada aqui no 5. E aí o que eu fiz? Eu vou precisar para obter a série dos cossenos, eu vou precisar de uma extensão par. A extensão par, eu criei essa extensão par aqui, a g de t. Por mais que você, na prática, não vai precisar saber qual que é a lei de associação. Aqui, nesse caso aqui, era fácil para fazer uma extensão par dessa função aqui, tá vendo? Aqui, se você pegar o g, esse g de t, na verdade, aqui é o f de menos t. O f de menos t é igual ao f de t, tá vendo? Ou seja, replica para o lado de cá. O que tinha aqui 0 ficou 0 e o que tinha aqui 1, aqui também ficou 1, tá vendo? Então, quando você dá o play, aqui você vai ter a minha extensão par, tá vendo? Do lado, a parte azul é a extensão par da parte laranja. Bom, vou deixar aqui parada aqui no 5. Vou esconder essa extensão par e vou mostrar a extensão ímpar. A extensão ímpar, tá vendo? Aqui, se você olhar como integral, tá vendo que essa área aqui, ó, ela é exatamente igual a essa área aqui. Aqui na parte do zero não tem área nenhuma. Então, isso aqui é uma extensão ímpar. Por que uma extensão ímpar? Porque se você pegar esse h de t aqui como sendo f de menos t, então você vai ver que uma vai ficar menos a outra. Então, quando você dá play aqui, você vai ter também as extensões ímpares para a função f. Então, essa extensão ímpar vai nos retornar a série do senos pedido. Então, a gente vai calcular a série do cosseno, que vai ser dado pela extensão par, essa aqui, ó. Vai dar as séries do cosseno para f, a série de Fourier para de f de cossenos. E quando a gente calcular a série dos senos, a gente vai utilizar a extensão ímpar para a minha f, ok? Então vamos lá no Sketchbook fazermos a conta. Depois a gente volta aqui no GeoGebra para poder mostrar a série de Fourier para cada um dos casos, né? Para a série dos senos e a série dos cossenos. Então, aqui no Sketchbook, eu deixei preparado minha extensão par e minha extensão ímpar para minha função f. Aqui eu peguei o caso em que L é igual a 5. Então, o que acontece? Os coeficientes A0, ele é dado por 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de t dt. Nesse caso aqui, eu vou fazer o primeiro da extensão par, que é a de cossenos. Então, o que acontece? Como essa f aqui, ela só está definida entre 0 e L, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui primeiro, vou chamar de f
extensão este par de T. Por que F este par de extensão par? É considerando de menos L até L, tá vendo? Então, isso aqui vai ficar dt. Mas como essa extensão aqui ela é par, como o próprio nome está dizendo, então isso aqui a gente viu que é 2 vezes a integral de 0 a L. Agora, a F extensão par, no domínio de 0 até L, ela coincide exatamente com a F de T original que a gente tem. Então, por isso que a gente não precisaria saber nem como é que funciona essa extensão par aqui, ó. Então, a gente precisa calcular essa integral aqui. Isso aqui vai dar 2 vezes, eu vou pegar a integral de 0 a L, eu vou pegar de 0 até L sobre 2, como é 0 aqui, então não vai ter nada. Então, aqui eu vou pegar só de L sobre 2 até L. A minha função f de t vai valer 1 nesse, tá vendo? Daqui até aqui, dt. Então, aqui vai ficar 2, que multiplica t variando de L sobre 2 até L. Então, isso aqui vai dar 2, que multiplica L menos L sobre 2. Então, vai dar L sobre 2. Então, isso aqui vai dar L. Então, meu A0 vai valer L. Lembrando que a gente vai ter que dividir por 2 quando colocar na série. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui como sendo L. O meu AN, quem que é? É a integral de 1 sobre L, a fórmula, né? 1 sobre L, integral de menos L até L. Aqui, novamente, eu vou utilizar a função extensão par de t dt, vezes o cosseno de nπ t sobre L dt. Então, essa é a fórmula. Só que essa aqui é uma função par, a minha extensão foi feita par. Par que multiplica a função cosseno, a gente sabe que é par. A multiplicação de duas pares vai dar par. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes integral de 0 a L. Agora, a minha extensão de 0 até L coincide com minha f de t original. Então, ficou f de t vezes o cosseno de nπ t sobre L dt. Então, essa integral aqui vai dar quanto? A minha função aqui, novamente, de 0 até L sobre 2 vai zerar. Então, vai sobrar só de L sobre 2 até L. A minha função f de t vale 1. Então, vai ficar 1 vezes o cosseno de nπt sobre L dt. Então, vai dar 2 sobre L. A primitiva aqui, quem que é? É o seno de... Vamos colocar um pouquinho mais para frente o seno. Seno de nπt sobre L vezes L sobre nπ. Por quê? Para que a gente poder, quando calcular a derivada da de dentro aqui, a gente cortar, né? O nπ sobre L corta com L sobre nπ. Isso aqui variando de L sobre 2 até L. Então, isso aqui vai dar quem? Esse L aqui pode cancelar com esse L. Aqui sobrou 2 sobre nπ. Vezes quem? Colocando L no lugar do T, esse L vai cancelar com esse L aqui. Vai ficar o seno de nπ. Só que o seno de nπ vai dar 0. Menos, colocando L sobre 2 aqui no lugar do T, vai sobrar seno de nπ sobre 2. Isso aqui são os múltiplos de 90, né? Ou seja, quando o n varia, por exemplo, se o n for 0, isso aqui vai dar seno de 0. Se o n for 1, isso aqui vai dar seno de 90. Depois pode dar seno de 180. Então, isso aqui vai ficar dessa maneira aqui, porque ele não tem um padrão bem definido. Então, quem que vai ser o meu AN? O meu AN vai dar 2 sobre nπ, que multiplica seno de... Na verdade, negativo, né? Porque aqui tem um sinal de menos. Seno de nπ sobre 2. Então, esse aqui vai ser o valor do meu coeficiente AN. Pensando bem, dá para a gente escrever mais um pouco aqui nessa expressão. Ou seja, se o n for par, aqui vai zerar, porque vai ficar os múltiplos do seno de 180. Então, vai ficar 0 se o n for par. Agora, se o n for escrito como sendo 2k mais 1, por exemplo, aqui vai ficar menos 2 dividido. Agora, se for ímpar, por exemplo, 2n, vamos pegar 2n mais 1, com n, ou 2n mais 1
ou 2n menos 1, com n começando do 1, por exemplo. Se o n for 1, então aqui vai ficar o ímpar, né? 2 vezes 1 menos 1 vai dar 1. Aqui vai ficar um seno de... Como é 1, aqui vai ficar 90. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado a quem? Para dar 1 positivo, aqui eu vou colocar n mais 1, né? 1 mais 1, 2. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Imagine agora que o n possa ser 2. Então, aqui o próximo ímpar aqui seria 3. Então, aqui, se o n é 2, o ímpar é 3. Então, aqui vai ficar seno de 270, 3π sobre 2. Então, vai ficar 2 mais 1, 3. Menos 1 elevado ao cubo vai dar menos 1. Então, isso aqui vai ser o que vai sobrar para o coeficiente AN. Então, a minha série dos cossenos, a minha série de Fourier dos cossenos vai ficar A0 sobre 2. Então, o A0 que a gente encontrou aqui foi exatamente L, né? Então, vai ficar L sobre 2, mais o somatório. Quem que é o AN? Esse menos 2 aqui pode sair para fora do somatório, se você quiser colocar esse menos 2, ou pode deixar ele dessa maneira mesmo. N começando do 1, aqui vai ficar, vamos tirar esse menos para fora, talvez fique mais interessante, que menos, aqui fica 2 dividido por 2n menos 1, vezes menos 1 elevado a n mais 1, isso aqui vezes o cosseno de quem? Então, o ímpar que vai entrar aqui vai ser 2n menos 1, aqui a fórmula geral aqui é cosseno de nπt. Então, 2n menos 1 vezes π vezes t, todo mundo sobre L. Então, essa aqui é a série de Fourier dos cossenos para a minha função f de t. Então, vamos lá no GeoGebra e vamos plotar alguns termos para essa série para ver se ela coincide com esse gráfico aqui em laranja. Bom, aqui em tempo ainda para consertarmos o coeficiente, esse π que aparece aqui, ó, aqui ele aparece aqui na minha expressão e aqui também ele aparece. Então, se você colocar aqui, ele vai ficar um π, ele poderia sair para fora do somatório. Ou seja, eu poderia colocar ele, acho que ficaria melhor aqui, ao invés de colocar aqui, ó, menos 1, ou na verdade tiraria esse 2 aqui talvez, né? Deixaria 1 aqui e deixaria 2 sobre π aqui do lado de fora, ok? Então agora o meu coeficiente está consertado. Bom, voltando aqui, o que eu fiz? Aqui está o gráfico, né? Aqui para L igual a 1, a gente tem o controle deslizante aqui que a gente fazia a nossa função. Vou só colocar maior a função aqui. A minha função aqui, o domínio era de 0 a L, né? Aqui nesse caso aqui eu fiz vou colocar menor aqui para poder visualizar. Eu fiz a extensão par e a extensão ímpar de 0 para caber aqui de menos 55. Aqui eu vou colocar mais rápido aqui para poder fazer a função. Aqui eu tinha a minha função f. Aqui eu coloquei a minha extensão par, tá vendo? Aqui eu coloquei minha extensão ímpar. Aí tem a extensão par e a extensão ímpar. Vamos fixar aqui no L igual a 1. Vamos colocar aqui o L igual a 1 para a gente fazer o seguinte. Aqui o L igual a 1, vou dar um zoom aqui para ficar maior. Para a gente ver o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a S de t. Quem que é a S de t? Aqui é a série de Fourier, eu coloquei aqui alguns termos, coloquei 10 termos, vou aumentar aqui, a gente vem até o final. São 10 termos, tá vendo? Aqui é exatamente L sobre 2, menos 2 sobre π que ficou por fora do somatório. Aqui eu tenho o cosseno, era 1 dividido por ímpar, né? Vezes menos 1 elevado a n mais 1, então aqui observe que o sinal está oscilando, menos 1/3, mais 1/5, menos 1/7, mais 1/9, menos 1 sobre 11, e assim vai, né? Então essa aqui é aquela série que a gente obteve. Quando você pede para plotar, ó o que acontece aqui, ó.
pedir para plotar aqui, ó, olha o que acontece, o resultado que a gente obteve. Vou diminuir aqui para ficar o gráfico maior ali. Olha o que aconteceu com a série de Fourier aqui. Vamos dar prioridade aqui nesse pedacinho aqui, que é a minha função original. A minha função original aqui, ó, de 0, aqui no caso aqui o L está fixado no 1, então aqui de 0 até meio valia 0 e de meio até 1 valia 1. Então a série de Fourier aqui, ó, ela faz exatamente aqui. Quando você pede para calcular o S de meio, observe que o S de meio vale exatamente meio, corroborando com o que a gente viu. Se você marca o ponto aqui, ó, de coordenadas 0,5 e 0,5, esse ponto A está aqui, tá vendo? Ele está exatamente na série de Fourier, tá vendo? Por quê? Porque converge para o ponto médio. Então essa aqui é a série de Fourier aproximando a função f para a série dos cossenos, com 10 termos. Logicamente, quanto mais termos a gente colocar na minha S de t, melhor vai ficar o nosso resultado. Beleza? Agora vamos fazer a nossa série dos senos de Fourier. Voltando aqui ao sketchbook, eu deixei aqui novamente as nossas figuras, a nossa extensão par e a nossa extensão ímpar que a gente tinha. E aqui a série de Fourier do seno, a gente vai utilizar essa extensão ímpar, já que a série de Fourier dos cossenos a gente utilizou a extensão par. Então a gente vai utilizar essa extensão ímpar. E aqui a gente viu que o A0 era dado pela 1 sobre L, integral de menos L até L. Aqui da f extensão ímpar agora. A gente usar, ao invés de usar a extensão par, a gente vai usar a extensão ímpar dt. Só que o que acontece? Como essa f aqui ela é ímpar no intervalo simétrico, então significa que isso aqui vai valer 0. A gente viu que isso aqui vale 0. Qualquer função ímpar, a integral no intervalo simétrico dá 0. O meu AN, quem que era a fórmula? Era 1 sobre L, integral de menos L até L. Também aqui eu vou utilizar a extensão ímpar, vezes o cosseno de nπt sobre L dt. Aqui, como essa função ela é ímpar, e o cosseno a gente sabe que é par, então a multiplicação de ímpar com par, o resultado vai dar ímpar. Igualmente, o BN deu 0 lá na série do cosseno, para a extensão par. Aqui eu tenho que o meu AN vai ser 0. E por fim, o meu BN, quem que vai ser? Vai ser 1 sobre L, integral de menos L até L, F extensão ímpar, de t, vezes o seno de nπt sobre L dt. Agora sim, essa função aqui é ímpar. O seno a gente sabe que é ímpar também. Ímpar com ímpar dá par. E a integral no intervalo simétrico de uma função par vai ficar 2 vezes somente de 0 a L. Agora, somente de 0 a L, a gente utiliza a f original. Então, por isso que eu não preciso saber qual que é a lei de associação da parte ímpar, da extensão ímpar que eu faço. Então, vai ficar f de t vezes o seno de nπt sobre L dt. Bom, para calcular o BN, o que eu vou fazer? Essa integral aqui de 0 até L, de 0 até L sobre 2 vou colocar aqui igual, né? De 0 até L sobre 2 vai zerar, então vai sobrar mesmo, vai ser 2 sobre L, de L sobre 2 até L, que é a parte que vale 1. A função f de t vai valer 1, então vai sobrar só o seno de nπt sobre L dt, cuja primitiva é menos o cosseno, né? Então vou colocar esse menos aqui para o lado de fora, menos 2 sobre L. Aqui eu vou colocar a derivada da de dentro, invertida, L sobre nπ, vezes o cosseno de nπt sobre L
variando de L sobre 2 até L. Ok? Porque a primitiva de menos cosseno, né? Menos cosseno, a derivada vai dar seno positivo. E aqui a derivada lá de dentro vai dar nπ sobre L. Então aqui eu coloquei o L sobre nπ para poder cancelar. Então esse camarada vai cortar com esse. Então vai sobrar menos 2 sobre nπ. Substituindo os intervalos de integração, colocando o L no lugar do T, eu vou ficar com cosseno de nπ. O cosseno de nπ ele vai valer menos 1 elevado a n, né? Ora n for par, ele vai valer, se o n for par, vai ficar, por exemplo, cosseno de 0, cosseno de 2π vai ficar 1. E se o n for ímpar, vai ficar os múltiplos do cosseno de 180, ou seja, menos 1. Isso aqui, menos da fórmula, colocando L sobre 2, vai ficar cosseno de nπ sobre 2. O que a gente pode analisar desse Bn aqui? Bom, aqui quando o n for ímpar, significa que o cosseno aqui, ó, se o n for ímpar, o cosseno aqui, por exemplo, 1, 3, no lugar desse n aqui, ó, 1, 3, 5, os cossenos ficam os múltiplos de 90, 90, 270, ou seja, zero. Então vai sobrar menos 2, se o n for ímpar, né? Vai sobrar isso aqui, ó, menos 1 elevado a n, né? Porque isso aqui vai ficar menos 0. Então vai sobrar isso aqui se o n for ímpar. Agora, se o n for par, agora vai acontecer uma coisa interessante. Se o n for par, vou colocar aqui 2 sobre nπ, conservar esse camaradinho aqui. Se o n for par, aí o que acontece? Se o n, por exemplo, for 2, 4, esse cosseno aqui, ele já não zera. Mas se o n for par, esse camarada aqui, ele vai valer sempre 1 positivo. Então vai ficar o quê? Vai ficar sempre 1 positivo, né? Porque menos 1 elevado a par. Então vou deixar aqui por enquanto menos 1 elevado a n. Menos aqui, agora já não vai zerar, porque se o n for... Se for 2, por exemplo, 2 vai cancelar, vai ficar cosseno de π, o cosseno de menos π não zera. Se o n for 4, também vai ficar 2π, também não vai zerar. Então, aqui vai ficar menos o cosseno de nπ sobre 2. Vai ficar isso aqui para n par. Ok? Então, esses aqui são os coeficientes. O que eu vou fazer agora? Eu vou construir a minha série. Quem que seria a minha série dos senos? A minha série do seno, eu vou fazer no próximo slide, que eu vou levar em consideração esse coeficiente aqui para n ímpar e esse coeficiente aqui para n par. Então, vamos fazer isso aqui no próximo slide. Bom, aqui eu reescrevi quem que é meu Bn, ok? Aqui a única coisa que eu fiz aqui foi juntar esse menos aqui com esse menos, conservei a base e somei os expoentes aqui. Então, se o n for ímpar, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Aqui nπ, tá faltando um π aqui. E se o n for par, eu vou utilizar essa parte aqui, porque o cosseno não vai zerar no caso que n for par. Então, a minha série de Fourier dos senos vai ficar quem? Bom, 1 a 0 sobre 2 eu não tenho, então eu vou ficar só com somatório, com n variando de 1 até mais infinito, do Bn vezes o seno de nπt sobre L. Bom, isso aqui, vou escrever alguns termos, né? Por exemplo, se o n for 1. Se o n for 1, então 1 é ímpar, então o que vai sobrar? Vai sobrar 2 sobre π. Vai sobrar 2 sobre π, né? O n é 1. Se o n é 1, 1 mais 1 vai dar 2, menos 1 ao quadrado vai dar positivo, vezes quem? Então vai sobrar só isso aqui, vezes o seno de quem? Se o n é 1, então vai sobrar só πt sobre L. Bom, agora, se o n é 2, então mais não, né? Menos, né? Porque vai ficar... aqui tem um sinal de... Não, aqui é positivo mesmo, porque o sinal de menos já foi absorvido aqui. Agora, vai ficar menos 2 sobre o nπ aqui, ó. Como o n é 2, então aqui o 2 vai cancelar com 2, então vai sobrar só 1 sobre π, que multiplica quem? Ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, menos o cosseno. Como o n é 2, aqui vai dar cosseno de π. Então, menos 1, que é o cosseno de 180. Então, esse é o coeficiente aqui para n igual a 2, par. Vezes quem? Vezes o seno de 2πt sobre L.
Então, depois a gente volta refazendo essa conta aqui. Vamos fazer mais um termo aqui para n igual a 3. Se o n for 3, volta a ser ímpar. Então, aqui vou utilizar 2 sobre 3π. 2 sobre 3π. E aqui, como o n é 3, 3 mais 1, 4, então menos 1. Menos 1 elevado a 4 vai dar 1 positivo. Então, vai dar só isso aqui, vezes o seno de quem? De 3πt sobre L. O n igual a 4. O n igual a 4 vai ficar negativo, então vai ficar 2 sobre 4 aqui, vai sobrar meio. Então, 1 sobre 2π. Ok? Colocando 4 no lugar desse n aqui, vai cancelar com esse 2. E aqui vai ficar quem? Menos 1 elevado a 4 sempre vai dar 1 positivo. Menos, só que aqui é 4 agora, né? 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Cosseno de 2π dá 1. Então, observe, para os múltiplos de 4 aqui, vai sempre ficar 1 menos 1. Então, vai zerar esse coeficiente. Aqui eu nem vou... Mas se você quiser escrever o seno aqui, ó, o seno de 4πt sobre L. Então, essa parte aqui zeraria. O próximo, então, eu fiz para 1, para 2, para 3, para 4. Agora, para 5, volta para o ímpar. Então, aqui vai ficar mais 2 sobre 5π. Aqui, 5 mais 1, 6. Beleza? Então, vai ficar somente isso mesmo, vezes o seno de 5πt sobre L. O 6 vai aparecer uma coisa parecida, vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu com 2 aqui, né? Então agora vai ficar menos, vou colocar 6 no lugar desse n aqui, então vou simplificar, vai ficar 1 sobre 3π. E aqui vai ficar quem? Sempre 1 positivo, né? Menos 1 elevado a 6, menos. Agora aqui vai voltar no múltiplo de 180, então vai ficar menos 1. Então isso aqui sempre vai dar, isso aqui dá 2 positivo, né? Então, sempre vai ficar dando 2 e hora dá 2, hora dá 0, né? Nos múltiplos de 4 vai dar 0. Isso aqui vezes quem? Vezes o seno de 6πt sobre L. Por 7, o que vai acontecer por 7? Volta a ser ímpar, então vai ficar mais 2, 7π, vezes o seno, tá vendo? 7 mais 1 dá 8, então essa parte aqui sempre vai ficar positiva, vezes o seno de 7πt sobre L. O 8 vai acontecer igual aconteceu isso aqui, ó, menos 2, ó, o 2 com 8 vai zerar, então vai ficar 1 sobre 4π. E aqui vai ficar quem, ó? 1 menos, como é 8, 8 dividido por 2 dá 4, então dá 1 menos 1. Então essa parte aqui zera. Seno de 8πt sobre L. Para 9 vai ficar quem? Mais 2 sobre 9π vezes o seno de 9πt sobre L. E por último o 10, né? O 10 vou utilizar o par aqui novamente, menos 1 sobre 5π. Vou cancelar o 2 com 10 aqui. E aqui vai ficar 1 menos 1, como é de praxe, né? Que vai dar 2 positivo, vezes o seno de 10πt sobre L. Então, isso aqui, dando uma enxugada, vai ficar 2 sobre π, vezes seno de πt sobre L. Aqui, ó, como deu 2 positivo, então vai ficar menos 2 sobre π, né? Menos 2 sobre π, vezes o seno de 2πt sobre L, mais 2 sobre 3π seno de 3πt sobre L. O 4 zera, o 5. O 5 quem que é? 2 sobre 5π vezes seno de 5πt sobre L. O 6 vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com 2, né? Ou seja, vai ficar menos, aqui, cadê o 6? Aqui, ó, menos 2 sobre 3π vezes o seno de 6πt sobre L. O 7 vai estar aqui, né? Mais 2 sobre 7π vezes o seno de 7πt sobre L. O 8 zera. O 9 vai estar aqui, 2 sobre 9π vezes o seno de 9πt
T sobre L, e o 10 vai ficar duas vezes, então esse menos aqui 2 positivo, então menos 2 sobre 5π vezes o seno de 10πt sobre L. Continua, né? Logicamente, essa é a série dos senos que a gente obteve para a minha função. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá no GeoGebra e vamos plotar esses 10 primeiros termos para vocês verem o que acontece, o fenômeno da aproximação utilizando a série de Fourier. Bom, aqui no GeoGebra, novamente, eu tenho a minha função, minha f de t aqui, novamente o controle deslizante aqui, né, para poder fazer a minha função. Vou deixar aqui fixado no 1. Então aqui está a minha função, vale 0 até L sobre 2 e depois 1 de L sobre 2 até L. Bom, essa g de t que aparece aqui é a extensão par, que a gente utilizou na primeira parte para fazer exatamente essa série aqui, ó. Aqui está a série de Fourier dos cossenos, que vocês podem observar aqui, cujo gráfico, aqui está a série dos cossenos, que eu digitei aqui no GeoGebra, 10 termos. Então esse foi o resultado que a gente obteve na primeira parte. Vou ocultar essa parte aqui, porque agora a gente está interessado, vou ocultar essa parte aqui e vou mostrar a extensão ímpar. Então a extensão ímpar é dado por essa aqui, né? E aqui está a nossa série dos senos. Então aqui eu coloquei 10 termos também. Observe que aqui fica o seno de π, 2π, 3π. Tá vendo que o 4 aqui zera? Tá vendo? Lembra que o 4 lá zerava, né? Quando era os múltiplos de 4, né? 4 e 8 zerava, ficava 1 menos 1, né? Então aqui aparece o 5, o 6. O 6 aqui tá vendo que deu negativo. Acompanhando o 6, o 10 também dá negativo. E aqui o 7, o 8 aqui não tem, tá vendo? Vai para o 9, 10, 11, o 12 seria não tem também, que seria múltiplo de 4, e o 13. Então esse gráfico que vocês estão vendo aqui é o gráfico aqui deixa eu dar um zoom aqui para mostrar os outros. Ele vai ter o mesmo padrão, tá vendo? Então isso aqui seria a série de Fourier do seno para a função periódica de período 2L, de forma que ela é 0 aqui nesse pedacinho e vale 1 a partir do L sobre 2. Então essa aqui seria a série do seno, e essa aqui seria a série do cosseno, tá vendo? Então o mesmo padrão acontecendo para a extensão par, e se você deixar as duas ao mesmo tempo, tá vendo? Eu tenho tanto a par quanto a ímpar, beleza? Então espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.